Olá, amigos, no ar, mais um informe da TV M, aqui em Niterói. E sempre lembrando, pessoal, deixe um joinha, compartilha lá nosso canal, ajuda, porque esse que a gente faz aqui para vocês com muito carinho, precisa da ajuda de vocês lá na internet, tá bom? E hoje o nosso convidado especial aqui, que a gente vai bater um papo, vai conhecer sobre a vida dele, é o nosso coronel Wallace, que é secretário da Defesa Civil de Niterói e comandante, já foi oficial do Corpo de Bombeiros. Wallace, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo. E a gente vai bater um papo aqui para saber um pouco da vida dele. Vamos falar de muita coisa, o programinha hoje vai estar muito legal. Certo? Certo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço pelo convite, obrigado aí por quem está assistindo, a gente vai contar um pouquinho da nossa história aí para vocês aí. Wallace, nasceu aonde você? Eu nasci em Magé. Magé é uma cidadezinha próxima aqui de Niterói, sim, 45 quilômetros daqui. E minha vida toda lá e até o início do ensino médio eu ainda morava lá. Depois eu vim para cá por conta da minha carreira profissional. Aí você fez concurso para o Corpo de Bombeiros? Isso. Não, primeiro eu entrei por Exército. Eu fui oficial do Exército, né, no antigo NPOR, ali que ficava no 3º BI. Né? Memória afetiva ali do 3º BI, né? Quartel maravilhoso. E aí minha vida passou a se transferir aqui pro lado de Niterói. Venda da Cruz, né, no caso. Venda da Cruz ali. Eu passei a servir ali e fazer faculdade aqui em Niterói e morar aqui na região. Sim. E aí eu me formei oficial do Exército temporário, fui trabalhar em Resende, sim, lá na Academia Militar das Agulhas Negras, oficial de infantaria. Fiquei lá por um ano, um ótimo ano, muito aprendizado. Chegou a capitão? Não, eu cheguei só até 2º tenente lá porque eu fiquei só um ano. Sim. E aí, sabendo que era temporário, eu corri atrás, precisava correr atrás. Porque apesar de eu ter a opção de ficar na mão também, né? Não, na verdade não. Tinha que fazer prova. Eu seria oficial temporário e ia fazer prova, né? No máximo 8 anos eu teria que sair. E aí pintou assim, Deus colocou na minha frente um concurso do Corpo de Bombeiros. Foi a primeira prova da UERJ, foi aquela prova discursiva. Sim. Aquela prova diferente, sim, né? E aí eu fiz essa prova. E aí eu pude até escolher na época, né? Porque tinha opção, né? Porque eu era militar, né? Eu vou escolher entre policial ou bombeiro. Eu escolhi o Corpo de Bombeiros e tô na carreira até hoje. Salvando vidas, né? Cuidando da vida das pessoas. Porque é isso aí. Um Corpo de Bombeiro eu acho que é uma profissão linda. Muita criança já... O meu primeiro brinquedo foi um carrinho de Corpo de Bombeiro. Até me lembro disso. Que ainda fazia... Então é uma referência muito boa aí para todos, né? O bombeiro. O bombeiro a gente vê com muito carinho. Aí você passou, já passou para oficial direto? Isso, para oficial. E foi galgando os cargos, chegando a coronel. Fiz o concurso, aí no concurso eu vim cursar a academia, era aqui em Charitas ainda. Né? O meu primeiro ano eu fiz em Charitas, na academia. Ele fechou lá o Charitas? Fechou, ele passou a ser a policlínica agora é o comando de bombeiro da área metropolitana e a academia de bombeiros foi lá para Guadalupe. E aí eu fiz o 2º e o 3º ano em Guadalupe. Aí me formei lá. E aí quando eu me formei bem, né, minha turma eram 108 cadetes, eu fui o 3º colocado da turma. Perdi para um craque, que é o Ananias, que é o 1º colocado, e outro craque, que é o Anderson, que é o 2º, eu fui o 3º, fico muito feliz com isso. Muito bom. E aí na formação, a gente, pela hierarquia, você pode escolher o quartel que você quer servir, né? E aí minha primeira opção foi logo Niterói, né? Eu quero trabalhar em Niterói, nesse quartel maravilhoso que tem aqui na Marquês do Paraná. É um quartel assim, a nível de Corpo de Bombeiros, ele tem uma beleza estética, arquitetônica muito interessante. É um quartel que ele predomina, né, com sua arquitetura. Ele inclusive ocupava ele era maior, porque ele ocupava a Marquês do Paraná mais à frente, mas aquela obra que teve de expansão na Marquês do Paraná, duplicou a via, aí a gente perdeu ali uma fachada do quartel. Né? É muito tradicional, é um quartel muito querido. Eu digo que é o melhor quartel do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. É o quartel da Marquês do Paraná. Sim. Nosso lindo 3º GBM. Meu filho já fez curso lá de Bombeiro Mirim. Exatamente. A gente participou de várias formações do Bombeiro Mirim. Você falou... Clique da responsabilidade do bombeiro, né, que as pessoas gostam. Rapaz, tem uma passagem assim que marcou muito minha vida, né? Porque eu saí do Exército, uma força diferente, né? Para o bombeiro, né? O Exército a gente treina para uma situação diferente. No bombeiro eu fui me adaptando, mas já, rapaz, na primeira semana no bombeiro, eu não sabia nem o que era ser bombeiro ainda, né? Academia ainda, garoto. E eu tava no ponto de ônibus ali em Charitas para pegar o ônibus pro centro, para poder voltar para casa depois da sexta-feira, que a gente ficava em internato, regime de internato. Eu entrava domingo à noite
ficava domingo à noite, segunda até sexta-feira e saía na sexta-feira. E aí na sexta-feira eu tô no ponto de ônibus fardado, uma das primeiras vezes que eu usei a farda, aí uma senhorinha pequenininha, magrinha, né, no ponto, me olhou pra mim, tava só eu olhando no ponto, ela, posso te dar um abraço? Rapaz, eu fiquei meio assim, né, me dá um abraço, eu não entendi o que era, eu confesso que eu não compreendi. Eu fiquei meio sem graça, ela deve estar confundindo com alguém, não sei, eu falei, pode, da família. Aí ela me abraçou, devia ter uns 70 anos mais ou menos, me abraçou forte, rapaz. E aí eu me senti à vontade para abraçar também, e ela começou a chorar, rapaz. Ela falou, poxa, eu devo muito a você, a seus amigos, porque num acidente tal, minha família, se eu tenho meu filho hoje, é por causa de vocês, etc e tal. Rapaz, isso foi na minha primeira semana de bombeiro. Isso me deu uma ideia da responsabilidade que aquela farda trazia pra gente. E onde eu tava me metendo, né, na verdade, né? Muito interessante essa história, marcou muito minha vida. É muito amor, eu me emociono um pouquinho quando eu falo dela. É amor pela vida, né, pelo próximo. A gente trabalha, a recompensa do bombeiro é a alegria do cidadão que é salvo por nós. Isso aí não tem preço, não há dinheiro que pague isso, essa sensação. Isso aí. Eu também, como pequenininho, tive um presente, o primeiro presente foi um carrinho do Corpo de Bombeiros também. Isso tem na história e assim, é a realização de um sonho ser da corporação hoje. É um exemplo de vida, né? Porque já passou por muita coisa, né? Poxa, a gente passa por muita coisa, cara. Muita coisa. Muitos momentos que são momentos estressantes, momentos difíceis, porque a gente lida com o cidadão no seu pior momento, no momento de mais fragilidade, né? Não há aquele homenzarrão que é firme. Não tem. Na hora do desespero, daquele sentimento que você vai perder a vida ou que sua vida está por um triz, o ser humano ele fica frágil, fica vulnerável. E nessas horas, que além de fazer o salvamento, não é só o salvamento, não é só a técnica do salvamento. Também tem uma técnica toda de entender o ser humano e compreender o ser humano para que ele te apoie no salvamento que você está fazendo. Porque se aquela pessoa não te apoiar, você vai ter dificuldade para fazer o trabalho, você entendeu? É porque o bombeiro, além de acidente de carro, catástrofes, até mesmo numa situação de uma pessoa extremamente passando mal no trânsito ou qualquer coisa, o bombeiro está lá para socorrer, né? É terra, céu e mar. Em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer tempo, a gente tem que estar pronto para fazer isso. E é algo que a gente aprende com treinamento, isso é lógico. E até assim, esclarecer aqui, o bombeiro, como é que é? Sente medo? O bombeiro sente o mesmo medo que qualquer um. O bombeiro ele fica nervoso como qualquer um. É ser humano. Ele sente a pressão como qualquer um, só que ele é treinado para identificar aquilo e conseguir até canalizar aquilo para o lado positivo. Porque a gente, quando está em momento de pressão, é normal a adrenalina subir, isso é incontrolável. Só que a adrenalina ela causa alguns efeitos no organismo porque é um hormônio que é para nos preparar para aquele momento de desespero que você está prestes ali a encarar. Então nós bombeiros a gente aprende a perceber isso e usar isso a nosso favor, porque a adrenalina ela causa algumas alterações fisiológicas, né? Melhor circulação sanguínea, o sangue vai para os órgãos vitais para você ter maior preparo, maior disposição física para fazer um salvamento, você tem mais acuidade auditiva, você ouve melhor, a pupila dilata, você enxerga melhor, então são situações que você usa a seu favor. Então a gente sempre explica isso, né? Que o medo é algo extremamente positivo. O medo é positivo. Sabendo lidar com ele. Sabendo lidar com ele, porque o medo nos prepara para a situação. Pode estar em pânico. Né? Isso. Agora, deixar avançar para o pânico, é aí que a técnica do bombeiro nos ensina. Isso. É por isso que o treinamento é difícil, por isso que o treinamento é árduo, e tem que ser difícil, tem que ser árduo, porque a gente treina para fazer aquilo que o ser humano normal, infelizmente, não tem condições de fazer. Mas que deveria aprender. E o Corpo de Bombeiros ele gosta muito, inclusive, de dar treinamento. Tem os trabalhos, né, de social, no caso do Bombeiro de Mirim, que mostra para as crianças. Tem também questão de salva-vidas, né? Isso. Que também faz parte. São várias São várias ações. São dois projetos que você citou que são maravilhosos. É o projeto Bombeiro Mirim, né, que cada quartel na sua área operacional, né, ele define o que ele vai fazer, mas é trabalhar com a criança. A criança, em determinada idade, ela aprende e apreende muito mais, né? A gente faz uma comparação, né? Você pegar uma criança de 4 anos, um adulto de 40 que não sabe andar de bicicleta nenhum nem outro, você for ensinar os dois, a criança em um dia ela aprende a andar de bicicleta, o adulto vai ficar meses e de repente não vai aprender. Como aprender a nadar também é muito difícil quando você é adulto.
a criança tem uma capacidade de aprender muito rápido. E ela aprende e apreende muito. Porque o HD, a gente costuma dizer que o HD ainda está limpinho, né? Está cheio de espaço para a informação chegar. E você forma um ser humano, um adulto mais preparado. O Projeto Botinho também é maravilhoso. Isso. O Projeto Botinho é maravilhoso. A gente que é aqui em Niterói, que o projeto já acontece há muito tempo. Muitos anos já. Há muitos anos. Eu lembro que ainda eu ainda no quartel, eu estou falando de 2004, 2005, eu trabalhei muito intensamente no projeto e hoje meus filhos participam do projeto, né? O Arthurzinho e a Bruna. Um abraço para o Arthurzinho e para a Bruna. Um abraço, um beijo para o Arthurzinho e para a Bruna e para minha linda esposa Angélica. São a razão da minha vida. E eles dois fazem projeto e o Arthur hoje, ele está com 18, né? Ele já identifica o mar, já sabe onde é que pode entrar, ele sabe a categoria das bandeiras, ele ajuda inclusive quando ele está na areia, ele conhece os bombeiros, já faz o contato com os bombeiros para ajudar até a vigiar, isso é importante. E minha filha Bruninha, ela tem também uma paixão pelos bombeiros, né? Isso é bom porque cria aquela relação de respeito, né? De entendimento da disciplina também. Eu estava em Itaipu esses dias, ela ouviu um amigo nosso lá, um amigo nosso guarda-vidas, mas estava pôr do sol contra o sol, não dava para ver quem era. Mas ele falou alto com uma pessoa que estava indo para uma área de perigo e ele gritou, né? Nisso que gritou, minha filha olhou para mim e falou: papai, é o De Freitas. Eu falei, filha, é o De Freitas? Eu não tô vendo, tá escuro. Não, mas é. Ela identificou pela voz. Era ele, ela identificou pela voz. Pra tu ver a relação que é criada. E a criança leva isso pra frente. E isso faz muita diferença. É um projeto muito importante. Conhecem e aprendem a respeitar os limites, o que é muito importante também. É maravilhoso isso. Mas conta uma coisa pra mim. Durante esse período de Corpo de Bombeiro de Niterói, o que foi assim que você pode destacar que aconteceu em Niterói que você ficou marcado? Assim? Clique, não dá muito para fugir dessa questão não. A gente às vezes tenta dar alguns outros exemplos, mas esse exemplo, o desastre do Morro do Bumba foi algo, à época, o grande impacto, assim, o grande desafio da minha carreira como bombeiro militar, né? A gente estava lá trabalhando, eu estava no quartel do 3º GBM, eu era capitão à época. A minha função, porque nós recebemos muitos bombeiros de outros quartéis para apoiar, né? Porque foi um desastre muito sério. Para quem não é de Niterói, não foi só no Morro do Bumba que houve deslizamento em várias encostas, né, da cidade. Muitas situações desafiadoras, né? Infelizmente, muitas perdas de vida. E naquela época eu era o responsável do quartel por receber equipes, montar equipes e designar para determinado local. E a equipe ia e fazia o trabalho, regressava, a gente fazia os relatórios, ia para outro lugar e regressava. E eu lembro que a gente já estava lá 3 dias trabalhando intensamente, naquele processo lá intensamente. Eu lembro que em um desses dias eu passei perto de casa, eu consegui entrar em casa rapidinho, porque minha esposa me ligou, falou que meu filho estava muito nervoso. O Arthurzinho tinha 4 anos à época, tinha 5 anos à época, e o Arthurzinho me viu na televisão, né, numa filmagem, e ele ficou muito nervoso. Pensando até, né? Papai tá lá. Ficou, né? Papai tá lá, e tava vendo aquilo tudo, né? E aí eu consegui passar perto, eu entrei em casa, e aí ele me abraçou, vi que ele tava muito nervoso, aí eu falei, filho, eu tinha acabado de dar uma luva de goleiro para ele, do Flamengo. Aí eu falei, filho, papai tá precisando de uma luva, porque lá não tem luva. Ele, papai, eu tenho uma luva, eu tenho. E ele me deu a luva. Eu falei, filho, essa luva é para me ajudar no trabalho. E aí ele ficou num conforto de saber que o pai dele estava mais seguro por estar com uma luva que é dele, que era miudinha, nem ia dar na minha mão, mas isso deixou ele muito tranquilo. É algo que a gente sabe que faz diferença, porque a gente entende essa questão do ser humano, como é que ele sente. Foi a maior tragédia de Niterói. Foi a maior. E aí, enfim, a gente estava naquele dia de trabalho, no último dia, eles aqui já se preparando para ir para casa para descansar, porque precisávamos descansar, aí chegou o aviso de que tinha ocorrido um grande deslizamento, teria sido o maior de todos, na área do Morro do Bumba. E aí a gente já estava mais ou menos ali no pátio do quartel, embarcamos nas viaturas, fomos direto. O comandante também estava com a gente foi todo mundo para lá, E a gente chegou lá, a lembrança que fica do primeiro momento é que foi a primeira vez que eu fui literalmente retirado da viatura. Eu não consegui descer, porque a população já estava naquela situação ali de muito desespero, né? Uma situação muito complicada, muito grave. E aí a gente foi retirado da viatura. E eu te confesso que foi difícil a gente entender, entender o cenário. Porque o bombeiro, quando ele chega no local, ele tem que entender o cenário para saber como é que faz,
onde é seguro, onde não é, como que ele vai começar, como é que ele vai organizar a equipe num tempo muito rápido, porque é durante o desastre. E aí eu faço referência a um cidadão muito especial que, diante daquele problema todo, ele teve a lucidez de chegar até nós bombeiros. Olha, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Era assim, aconteceu esse fenômeno, as casas eram baixas, mas veio aquele material de lá, porque aqui era um lixão, e aconteceu isso, por isso desse cheiro. Isso, de certa forma, balizou nosso trabalho. Ou seja, o cidadão esclarecido, ele balizou o trabalho nosso ali no local. Porque você chega numa quantidade de material mobilizado, que desceu, né, que desabou, o entendimento primeiro é que você precisa olhar por cima. Por cima, mas não. E aí, por conta da dinâmica que vem empurrando, não, a gente tem que olhar aqui nas extremidades, por conta da informação desse cidadão. E aí a gente começou a olhar, e ali a gente começou a achar sobreviventes. Poxa, começou a resgatar foi muito emocionante, né? Foi muito emocionante, aquilo marcou muito. Marcou por dois motivos. Primeiro, porque pela complexidade que é e o desafio que foi para a gente trabalhar naquele cenário ali. O segundo foi a necessidade de valorizar o cidadão que está no desastre antes de qualquer um chegar. Sim. O cidadão, ele está lá, ele é a primeira pessoa, ele é que presencia o desastre. Então ele tem a capacidade de fazer o primeiro atendimento, de ajudar e de orientar as equipes. E aí Deus, nas suas definições do nosso destino, né, fez com que pouco tempo depois eu fosse convidado para ir para a prefeitura para trabalhar exatamente na Defesa Civil. Isso aí. É exatamente quando começou, né, o seu trabalho na Defesa Civil de Niterói. Foi, Clique, porque o que acontece? Eu me questionei muito, né, quando aconteceu o desastre, e o desastre marcou todos nós bombeiros que trabalhávamos lá, que trabalhamos lá. Eu, particularmente, eu fiquei com uma coisa que me incomodou muito, que era o seguinte: o cidadão, ele precisa estar mais preparado. A gente precisa investir no cidadão. Aquilo que você falou do Bombeiro Mirim, do Projeto Botinho, mas e o adulto? O adulto também precisa. E eu entrei para a Defesa Civil, né, assumi a secretaria a convite do ex-prefeito Rodrigo Neves e do vice-prefeito, até então vice-prefeito Axel Grael, atual prefeito, com a missão de efetivamente desfazer aquela imagem do desastre do Morro do Bumba, né? Sendo que o desastre tem que ser aproveitado, né? Infelizmente ele aconteceu, mas a gente tem que extrair coisas boas dele, até para que ele não se repita. Para não repetir outras coisas. E na época eu conversei com ele e falei: olha, gente, eu vou traçar umas linhas de ação, mas eu vou ter o cidadão no centro do meu trabalho. O cidadão, ele vai ser a parte central e a parte mais importante do trabalho. E aí a gente começou a fazer investimentos, tá? Importante. Investimentos na estruturação da Defesa Civil. Investimos em equipes técnicas. Nós hoje temos no corpo técnico da Defesa Civil engenheiros civis, geólogos, geógrafos, geotécnicos, técnicos, né, nessa área também, hidrólogos e meteorologistas, né? Tem 2 meses, né? Faz 2 meses que eu deixei a função de secretário, né? Por questões de tarefas específicas minhas, né? Quem assumiu lá agora quem está assumindo é o secretário Eric, que era meu subsecretário, Eric Oliveira. Mas vamos voltar. Quando chegamos lá, eu pensei nessas linhas. Então, o que a gente investiu bastante? Equipe técnica. Por quê? Para qualificar, né, o trabalho. Qualificar o trabalho. E para você fazer prevenção, que era o meu foco, era o foco do governo, ainda, você precisa projetar cenários. O que é projetar cenários? A que riscos que eu estou sujeito? O que pode acontecer? Então, minha projeção no futuro é que pode acontecer isso, A, B e C. Então, eu tenho que trabalhar agora pensando no A, B e C, no que faz o A, B e C acontecerem. Você vê que a Prefeitura de Niterói investe pesado em costa. Investe pesado. E a cidade em si, ela já tem um problema. Ela é muito montanhosa, né? Tem muito, como é que se diz, morros. Né? A geografia da cidade é complexa, né? Ela é circulada por morros e o mar do outro lado. Sim. Então você tem áreas baixas, que você tem alguns vales que acumulam, e você tem um morro. E tem as ocupações em áreas de encosta, que são ocupações complexas, né? Isso, exatamente. Ocupações muito complexas e infelizmente, com imóveis que não são construídos da forma adequada e são vulneráveis aos deslizamentos. Em função disso, a gestão
ela tem feito ao longo dos anos investimentos pesados. Lá em Costa. E assim, algo a se destacar a nível Brasil, não há comparação com outro município que tenha investido tanto em obras de resiliência como Niterói. Exemplo, obras de contenção de encostas. Mais de 1 bilhão investidos em obras de contenção de encostas. Investimentos extremamente necessários. Para evitar o que aconteceu lá, né? É uma prioridade do governo. O governo não abre mão disso. Outros investimentos extremamente importantes são em obras de drenagem, micro e macro drenagem, né? Obras específicas para reduzir situações de alagamento. Porque o regime de chuvas está mudando. Cada vez mais a gente tem chuvas mais fortes em menor espaço de tempo. A meteorologia, de certa maneira, ela como é que se diz? Te alerta e funciona mesmo? Exato. Aí está uma outra linha importante dos investimentos. Nós investimos muito em monitoramento meteorológico. Sim. A gente tem um centro de monitoramento. Com drone também, né? Com drone também. Hoje a gente tem um centro de monitoramento e operações que é específico, que é a previsão meteorológica de Niterói. Ela é feita em Niterói por nossos técnicos todo dia. A todo dia eles estão monitorando, sabendo como é que vai estar o tempo mais tarde, como é que vai estar amanhã, como é que vai estar depois da manhã. Porque às vezes não é só chuva também não, tá? Baixa umidade relativa do ar, muita estiagem também faz mal para a saúde da gente. Sim. Faz mal, então isso tem que ser monitorado. Baixa umidade relativa do ar, tempo muito seco, com vento, com calor, fica propício a ter incêndio em vegetação. Sim. É algo também que a gente trabalha com prevenção para isso, porque Niterói tem mais de 50% do seu território verde protegido. Protegido e tombado, né? É um grande ativo, um patrimônio que Niterói tem e quer proteger de todas as formas, ser cuidado. Então esse nosso centro de monitoramento e operações, a gente conta com vários instrumentos que são sensores ambientais que estão espalhados em todo o município. Então a gente tem estações de qualidade do ar, a gente está instalando mais estações esse ano. Temos pluviômetros automáticos. Pluviômetros, hoje são 46 que são distribuídos no município. Em cada lugar do município onde cai a chuva, a gente sabe em tempo real quanto que está chovendo naquela área. E isso nos dá a condição de saber se aquele local onde está chovendo aquele volume está em mais risco ou menos risco. Para poder mandar a equipe, né? E nós temos um sistema que é um sistema muito bom de ponta, que é de sirenes, que também é muito importante no salvamento, porque aliando monitoramento com equipe técnica, com protocolo bem definido, bem estruturado, a gente tem condições de acionar a sirene na hora correta. E aí que vem o pulo do gato. Aí que vem aquilo que eu falei lá atrás, que é o cidadão estar no centro do processo. Você imagina a gente tocar a sirene num local e as pessoas não saber o que fazer quando a sirene toca. Ou elas entrarem simplesmente em desespero porque não conhecem. Então um grande trabalho que a gente faz desde sempre é treinar pessoas em todas as localidades. Hoje nós temos mais de 3.000 pessoas treinadas pela Defesa Civil. São chamados núcleos de defesa civil. São mais de 3.000 pessoas e a gente fala com essas 3.000 pessoas através de 159 grupos de WhatsApp. Que interessante. Então quando está chovendo, ou vai iniciar a chuva, ou há a previsão de uma chuva forte, já tá falando. O cidadão nosso voluntário, mais de 3.000, eles já são informados pelo WhatsApp. São 159, é difícil? Não, não é difícil, porque eles foram treinados. Eles usam muito bem o canal. Eles já sabem, às vezes, com um dia de antecedência que vai ter uma chuva forte aquele dia. E qual é o papel dele na comunidade? Ele pega essa informação da Defesa Civil e ele repassa, da capilaridade. E aí o Joãozinho, que é nosso voluntário, ele passa a informação para a Maria. A Maria ela recebeu a informação do João, que é vizinho dela, que é amigo dela. Então ela confia. Se ela não confia, ela pergunta para o Joãozinho. E o Joãozinho orienta ela. Não, a informação da Defesa Civil, porque tem a previsão. Ah, mas se chover forte, eles vão avisar. Pode ter o toque da sirene. Se tocar, tem que ir para o ponto de apoio, que é em tal local. Eles são treinados e eles fazem muito bem o trabalho. A ponto deles mesmos, em alguns casos, eles fazerem todo o processo de evacuação da comunidade sozinhos. Em apoio à Defesa Civil, levando seus vizinhos para o ponto de apoio e ficando no ponto de apoio, prestando atendimento. Nossa, isso é fundamental. Por quê? As questões de mudança climática, elas estão aí, está todo mundo vendo. Hoje em dia a gente tem volumes de chuva que são muito altos, que simplesmente paralisam o trânsito. Você não consegue ter deslocamento. E você vê que as enchentes em Niterói é decorrente. Eu, por exemplo, tenho um exemplo claro disso. Quando criança, eu tinha uns 4 anos de idade, morava ali na Lopes Trovão, né?
e completamente cheio, e o tio Marcos, que minha tia estudava na UF, era namorado da minha tia, e nós ficávamos assim na porta do prédio, todo mundo ficava vendo aquela montanha de água, era água de água, água. E o meu tio do outro lado, que a gente até teve até uma coisa de heroísmo, ele atravessou aquilo lá, pegou minha tia para não se molhar, botou no colo e atravessou. Então essa imagem de criança fica, né? Já fica aquela coisa que aqui em Niterói, é decorrente às enchentes. Isso. Agora, a população, de certa forma, pode prevenir, não jogando lixo, essas coisas, né? Também nos bueiros, né? Isso é muito importante também. Exato. O papel da população, do cidadão, no apoio à prevenção, ele é extremamente necessário. Como você acabou de falar, né? A gente tem a Defesa Civil, né? Ela trabalha de forma sistemática no município. Todas as secretarias do município, elas se integram uma coisa chamada Sistema de Defesa Civil. Como é que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem um aviso que vai chover forte, dependendo do horário, a gente reúne o sistema e fala com algumas secretarias. Eu vou citar a Companhia de Limpeza de Niterói, a CLIM, por exemplo. A gente conversa com o presidente, tudo dentro de um sistema já organizado, com a participação efetiva do prefeito, fala, ó, a gente precisa que você faça uma antecipação da coleta no determinado dia. Sim. Porque vai ter uma chuva tal hora e o lixo pode... E as pessoas colocam um saco de lixo para esperar a coleta, e esse saco de lixo ali, se pegar nesse intervalo da chuva, ele vai ser carreado e vai tapar a boca de lobo. Isso. Então a gente consegue antecipar. A própria Climp, um aplicativo que ela tem, que ela fala com o cidadão, eles alertam também por esse aplicativo. Para não colocar o lixo ali. Para não colocar naquele momento. Vou dar um outro exemplo para você que é importantíssimo no nosso cenário de gestão de riscos, de desastres. E essa comunicação com as secretarias é muito importante. Dependendo do horário da chuva, do que vai acontecer, a gente ou antecipa a informação para a educação para suspender a aula, ou, se as crianças já estão em aula, segura as crianças na escola e não libera, para que os pais venham à escola, fiquem com as crianças, se espere passar a tempestade, aquele temporal mais forte, para quando estabilizar, eles irem para casa. Isso tudo é um processo muito complexo de gestão de riscos de desastre, que a administração faz isso muito bem. A gente tem um sistema de defesa civil hoje em Niterói muito bem estruturado, que é exemplo, né? Inclusive fazendo com que a gente seja convidado. Eu ia falar sobre isso. Queria que você falasse da questão de vocês terem sido convidados para ir no Rio Grande do Sul, daquela tragédia que aconteceu, para poder dar apoio. Eu queria que você falasse também sobre isso, entendeu? O maior prazer. Foi agora recente, né? Foi agora recente, acabou de voltar de Canoas. Mas eu vou só para você que está nos assistindo, só para entender como é que é esse negócio, por que Niterói vai para lá atender lá, de onde que surgiu isso? É uma história muito curta. 22 foi um ano muito atípico com relação aos resultados das mudanças climáticas. Muito atípico, né? Sul da Bahia, em 21 para 22, sofreu chuvas extremamente fortes. Locais do sul da Bahia que estavam em situação de seca, não chovia, eles estavam em situação de emergência por seca. E na famosa operação que eles têm lá, a Operação Carro-Pipa. De repente chegou uma chuva muito fora do normal, e esses lugares que estavam secos, em seca, simplesmente ficaram embaixo d'água. Teve município que ficou 90% do município embaixo d'água. Que isso? E aí nessa época, eu conversei, era o prefeito Axel, eu conversei com ele, falei, prefeito, a gente consegue dar um apoio no sul da Bahia agora que as águas baixaram. Para quê? Levou nossa equipe técnica para ver onde a água baixou, se os imóveis tinham condição de receber de volta os seus moradores. Porque muita gente nos abrigos e o governo precisava, as prefeituras precisavam mandar as pessoas voltar para casa, só que com segurança. E a gente tem essa expertise por trabalhar isso aqui em Niterói. Então já tinha uma experiência de Bahia para estar hoje. Exatamente. Sim. E aí foi o primeiro momento. Aí o prefeito Axel ligou para o governador lá da Bahia, a Defesa Civil do Estado solicitou nosso apoio. Sim. A gente foi para lá, a gente ficou 20 dias lá, trabalhamos em 7 municípios, de uma forma muito acelerada, historiamos imóveis, indicamos aquele que poderia retornar, aquele que não poderia, fizemos os mapas que são necessários para mandar para o governo federal, para solicitar recursos, fizemos esse trabalho. Ainda em 22, Pernambuco, Recife e Jabotão dos Guararapes tiveram muitos problemas relacionados a alagamentos e a deslizamentos. Eles souberam da notícia do sul da Bahia, que é a Defesa Civil de Niterói, chamaram. Nós fomos lá, ficamos 6 dias lá atuando lá. Foi um trabalho muito bom. Depois aconteceu Petrópolis, que foi algo super desafiador também, uma chuva histórica também, uma situação também muito desafiadora, trágica, e nós fomos para lá. Em Petrópolis, a gente conversando,
e não sei se o cidadão sabe, existe a Frente Nacional de Prefeitos. É um órgão que Você faz reúne parte. as maiores prefeituras e atualmente o Axel ele é o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E por conta dessas atuações, logo depois de Petrópolis, foi criada a Comissão de Cidades Atingidas por Desastres. E o Axel é o presidente dessa comissão. Ele é o presidente. Então, sempre que há um desastre agora, em qualquer município grande, né, uma tragédia, a frente se reúne com vários prefeitos e essa reunião é para tratar de como apoiar aquele local que foi afetado, o que é algo muito positivo, essa ajuda. E mais recentemente, acontecendo um problema no Sul, houve a reunião da Frente Nacional de Prefeitos, o Axel estava nessa reunião e foi comentado sobre a dificuldade de dar ajuda aos municípios lá do Sul. E aí o prefeito Axel decidiu me enviar para o Sul, para que eu fizesse contato local, entendesse a logística, compreendesse e alimentasse com informação para que tivesse um fluxo melhor e apoiasse na logística do envio de doações para lá. Até inclusive depois disso o Niterói continua enviando doações para lá com o apoio de empresários locais, tem sido algo muito importante. Mas foi para a questão de doações, tá? Retornei e agora, há pouco tempo, como a água começou a baixar, Niterói, cada município está apoiando um outro município lá no Sul. Niterói escolheu Canoas. Canoas, que é um grande município que foi muito afetado. E a gente voltou a Canoas agora recentemente. Há poucos dias, né? Há poucos dias. Eu voltei agora no sábado, voltei de Canoas. A água está baixando em alguns locais ainda tem muita água. Compartilhar com vocês que Canoas, tá? É uma situação extremamente desafiadora. Eu digo para você que eu nunca vi um cenário de destruição tão severo quanto aquele. É um cenário muito complexo em termos de extensão, em termos de complexidade. Por quê? A história das famílias foi destruída. Sabe o que é você chegar no local e ver 2 metros de água num local que não é um vale, num local que é plano? É muita água. E você chegar, você vê um cenário de destruição. Você andar 40 minutos num carro, numa viatura para reconhecer o local e ver 40 minutos de destruição na tua frente. As pessoas tirando as coisas de casa, um odor muito ruim daquela água misturada com resíduos e tal. Odor muito ruim. É um cenário muito desafiador. E a gente foi lá e ajudou Canoas a estruturar um protocolo de vistoria dos imóveis onde a água está baixando, para ter certeza que o imóvel vai ter condição de ser habitado. A pessoa voltar lá. Aí participamos de reunião com o gabinete de crise do prefeito Jair, participamos lá, alinhamos os trabalhos, reunindo secretarias, e aí depois de alinhado eu regressei e a equipe da Defesa Civil dos técnicos continua lá com o secretário Eric, fazendo um trabalho conforme o protocolo que eu fui ajudar a montar por determinação do prefeito Axel. Muito importante isso, e até mesmo agradecer vocês por isso. Porque essa tragédia do Sul, ela está marcada também como de Petrópolis, que você acabou de falar. Exatamente. E você acha que por que aconteceu essa tragédia lá? Foi em função de quê? Na sua opinião como técnico. Sim, eu queria aproveitar um pouquinho, antes de entrar, de te responder, para deixar aqui uma palavra, né, para que as pessoas entendam que o gaúcho é um cidadão muito firme, muito forte. Fica aqui um elogio para os gaúchos, porque mesmo diante daquela tragédia tão complexa, a gente vê ao conversar com o gaúcho, nos olhos dele, aquela vontade e assim, aquela certeza que ele vai se recuperar. Aquela força interior dele, mesmo lidando com algo tão complexo, o cidadão ele está firme, ele está forte e está lutando. Deixar um elogio para as estruturas emergenciais que estão trabalhando lá, municipais, estaduais e federais, estão sendo verdadeiros heróis. E o principal herói desde o começo do desastre são os voluntários. As pessoas que estão indo lá, que dedicaram seu tempo, seu recurso, sua estrutura. A gente mesmo aqui de Niterói levou uma equipe de surfistas aqui, né, capitaneada pelo amigo Gabriel Sampaio, que foi com a gente, para fazer resgate de pessoas lá. Os voluntários têm feito um papel fundamental naquele cenário lá, para aumentar, né, a condição de salvamento e capilarizar isso mais. Voltando ao que você perguntou sobre as causas, a gente não consegue hoje, no passado, até um passado recente,
se conversava muito sobre, vamos preservar o meio ambiente, porque as mudanças climáticas podem acontecer. Que muitos nem acreditavam, né? Que nem acreditavam, muitas pessoas não acreditavam, era uma história de um futuro que está muito distante, ou que nem vai acontecer. Hoje em dia, o que está acontecendo é que as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas estão acontecendo. Basta a gente fazer uma relação de pouco tempo para cá, e não é só Brasil, países desenvolvidos. Londres, há pouco tempo, estava embaixo d'água, uma chuva muito forte histórica. Madrid ficou embaixo d'água durante algum tempo. Países na parte norte do hemisfério sofrendo com incêndios e vegetação por extrema seca. O Amazonas, Manaus, sofrendo com extrema seca, recentemente. Rios enormes que você não consegue ver a outra margem simplesmente secaram. E as vias de acesso para alimentação chegar à população ribeirinha não existia, porque é o rio, eles ficaram sem acesso. Então foi um drama muito grande. Eu lembro que eu estava conversando com o gestor da Defesa Civil de Manaus há pouco tempo. Durante o problema, eu estava conversando com ele em Brasília, numa reunião, e ele falou, olha, Wallace, a gente está precisando que chova logo. Eu falei, amigo, infelizmente eu estou preocupado, porque vai vir uma chuva muito forte, e está arriscado essa chuva trazer problema. Infelizmente, o seu amigo aqui acertou. Aconteceu uma chuva forte, ele teve alguns episódios de deslizamento e, infelizmente, algumas pessoas morreram por conta de deslizamento. Vítimas de deslizamento. Então, hoje, os parâmetros, é o que eu estava falando com você um pouquinho antes. A Defesa Civil tem que trabalhar com projeção de cenários. Sim. Qual é o tamanho do problema que eu tenho que enfrentar? Qual é o volume, a complexidade, a qualificação desse problema? As nossas projeções de cenário, elas estão caindo por terra. As projeções elas têm que se alterar. A gente projetava para uma chuva muito forte. Tem que ser uma coisa bem full time, né? Lógico, a gente projetava em Niterói uma chuva sendo muito forte, uma chuva de 60 milímetros em uma hora. Era algo muito forte para a gente. A gente teve recentemente em Niterói a chuva que eu até comentei como chuva histórica, choveu 120 milímetros em uma hora. Foi muita chuva. Os investimentos em Niterói são importantes por conta disso. A chuva muito forte, em pouco espaço de tempo, ela dá um volume em que os canais de drenagem não conseguem. Mas um bom trabalho de limpeza, um bom trabalho de manutenção somado à participação da população, drenagem, quando a chuva para, você tem aquele momento que você vê a água drenando. Aí que está a grande diferença. Eu entendo que a gente não vai conseguir fazer com que não haja pontos de alagamento, porque as chuvas estão cada vez mais fortes e mais concentradas. O que você tem que ter é sistemas de drenagem que façam com que logo depois a chuva escoe. Entendeu? Esse é o grande fator. E temos trabalhado firmemente, fortemente nisso em Niterói por conta dessa projeção de cenários. Então, respondendo com mais firmeza a sua pergunta, são os efeitos das mudanças climáticas. Nós não estávamos preparados para elas. Porque isso me parece que foi em 51 a última, né? Exato. Tem anos, né? Lá no sul eles falam sobre 46, né? A última chuva foi 46, 47. Isso, aí fizeram a barragem. Mas a chuva foi muito maior. E a complexidade dessa chuva é porque você tem as bacias, que são os contribuintes para os rios que passam ali, né, na região mais baixa. E a chuva ela pegou muito forte desde os outros municípios, que são as áreas dos rios, que são os contribuintes. Então todo aquele acúmulo de água ele veio descendo e a chuva ela foi permanente naquela direção. Foi rápido, né? Foi rápido. As pessoas tiveram pouco tempo para sair. Ainda tem até pessoas desaparecidas. Tem ainda pessoas desaparecidas, infelizmente. A gente percorrendo, fizemos sobrevoos com drone, identificamos ainda casas que você só consegue ver a ponta do telhado, há casas que a água já desceu. Mas é um cenário muito difícil porque você vê o cidadão naquela rua que a água já desceu, a rua ela tá marrom, ela tá coberta de lama, a parede da casa ela tá coberta de lama. E as pessoas tirando tudo de suas casas e colocando na rua. Então você imagina uma rua em que todas as casas, as pessoas estão tirando tudo da casa e botando na rua. Então tá virando aquele como se fossem duas caçambas dessas grandes de acúmulo de resíduo que você coloca na rua, de material de cada casa. Porque é você entender a sua casa, imaginando você tirando literalmente tudo da tua casa e colocando na rua. E tudo destruído, literalmente destruído. E é lama, misturada muito. E tem que ser recolhido rapidamente, porque se chover de novo... Exatamente. Esse é um grande trabalho, é um grande desafio das prefeituras. A gente estava acompanhando esse desafio, até a logística que eles estão fazendo para tentar coletar. Você imagina cada casa sendo praticamente um caminhão. Cada lixo de cada casa é praticamente um caminhão. Isso te dá a dimensão do problema, né, da dificuldade.
Wallace, tem uma partezinha aqui no nosso programa que a gente pergunta para o entrevistado o que está certo, o que está errado. E no sentido aberto, pode Sim. falar do que quiser. Então vamos começar pelo errado. O que você acha que está errado hoje? Na minha humilde análise, como cidadão, e participando da gestão pública, mas antes de qualquer coisa eu sou o cidadão, eu vejo que o cidadão ele procura pouco participar da gestão pública, entender o que está acontecendo na gestão pública. A gente vive hoje um momento em que as notícias elas chegam muito manipuladas ou filtradas de uma forma muito simplória, e você vê uma nota de alguma coisa e a partir dali você já quer interpretar toda a notícia. Eu acho que o que está errado é o cidadão não procurar entender mais sobre alguma notícia, entender a política pública e até para poder criticar, para poder defender o seu posicionamento de forma correta, de forma concreta. Para contribuir e cobrar. Isso, e não virar uma disputa de lacração, de qual é o vídeo melhor na internet, qual o vídeo que cola mais, que tem mais seguidores. Né? Porque a gente hoje é bombardeado, infelizmente, o cidadão é bombardeado com notícias que são inverídicas, muitas são inverídicas, ou algumas fake news, ou algumas têm uma pontinha de verdade, mas ela só é para puxar para uma consequência que não é tão real assim. Então, acho que o que está errado é a falta de busca e de leitura e de entendimento da profundidade do que está acontecendo. Não se satisfazer com um simples vídeo de 1 minuto ou de 30 segundos. É se aprofundar um pouquinho mais, porque o cidadão, quando ele se aprofunda, ele defende melhor, até para entender que há um erro efetivamente e ele apontar o erro. E para que a gestão ela corrija o rumo e faça isso. Eu costumo falar isso, né, como gestor público na minha carreira de bombeiro, agora na prefeitura. O cidadão é o principal termômetro do gestor público. O gestor público ele tem que conversar com o cidadão, ele tem que estar próximo do cidadão. E é algo que a gente carece muito disso. Sim. Então, conversando, e eu tento sempre fazer muito isso. Esses grupos que a gente tem, esses 3.000 voluntários, eles são um termômetro maravilhoso, porque a todo dia eu sou alimentado por questionamentos e achando que está certo ou está errado. Qualquer um que chegue ao meu gabinete, que chegue ao meu setor de trabalho, ou me encontre na rua, eu falo sempre, fique à vontade para criticar o meu trabalho. Porque se você criticar meu trabalho, se eu te ouvir, você está me ajudando a melhorar meu trabalho. Então, acho que está errado isso. Essa simbiose, esse contato, cidadão com mais conhecimento e conversando com o gestor, e o gestor ouvindo de fato e dando atenção a isso. E o que está certo? Bem, o que está certo, é difícil falar o que está certo porque você corre muita chance de incorrer em alguma falha. Eu diria o que está caminhando para acertar, porque há sempre correções de rumo. Ninguém está totalmente certo, gente. Quem acha que está totalmente certo, está certo, ele escorregou no primeiro momento. Eu confio muito na capacidade e na honestidade intelectual para você entender que algumas vezes você tem que corrigir. Mas vamos lá. O que a gente acha que está dando certo aqui em Niterói pelo que está acontecendo? A gente está fazendo uma gestão de política pública com foco em resiliência. A gente está tornando Niterói um território mais seguro para o cidadão, para o seu filho que vai para a escola, para o cidadão que é mais idoso, que precisa andar na rua, para a pessoa que precisa de informação para ela se precaver, para ela se prevenir, para ela se preparar. Niterói trabalhando muito com relação a isso, trabalhando muito entendendo a questão das mudanças climáticas, entendendo que os volumes de chuva vão ser cada vez maiores, entendendo que há essa dificuldade da geografia do nosso município. Investir na proteção do cidadão. Investir na proteção do cidadão, cada vez mais no cidadão adulto e nas crianças também, tornando a cidade cada vez mais resiliente. Isso é uma coisa que a gente conversa com o cidadão, mostra para o cidadão, e isso reflete muito fora também. Por quê? Outros estados, outros municípios nos procuram para conversar sobre isso. Uma coisa importante que eu não falei, que mostra o que Niterói está fazendo de positivo, é ter adquirido recentemente um radar meteorológico. É um instrumento fundamental e é um investimento que muito dificilmente você vê um município fazendo, ainda mais que não é a capital. Niterói fez um investimento entre instalação do radar, equipamento, manutenção, equipe técnica de 16 milhões. É um investimento pesado, que de certa forma antecipa
a informação de chuva, a gente tem mais precisão. E uma coisa importante também que a gente tem que pensar não é só no município como um todo. Esse radar ele tem um raio de operação de 100 km. Então, pode ajudar as outras cidades. Além de proteger Niterói, também está auxiliando a proteção dos municípios vizinhos. Então, esse caminho da busca pela resiliência, com passos muito concretos, passos bem dados, bem estruturados, projetando cenários futuros, é o que eu entendo que está dando certo aqui em Niterói. Isso aí. Desafios, irmão. Desafios. Desafio, eu diria que é consolidar algumas coisas que são importantes. Consolidar. A gente precisa, quando uma política pública está acontecendo de forma correta, a gente, gestor, precisa trabalhar para que essa política ela permaneça. E não seja uma política da gestão, seja uma política do município como um todo. Então, o meu trabalho hoje, o meu foco hoje é pegar essas políticas com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com a confiança que eu tenho do cidadão que fala comigo, que confia em mim, e que confia não em mim, Wallace, mas na Defesa Civil, no sistema de Defesa Civil, porque hoje eu estou como assessor especial para assuntos de resiliência do prefeito Axel. Eu estou trabalhando de forma macro esse cenário. Então, o que eu quero, o desafio agora, é tornar essa política pública permanente. Estender mais. Né? Através de novas ações. Ações que provoquem modificações a nível estrutural, a nível legislativo também. Criar um movimento para que o que está dando certo, ele permaneça dando certo. Vamos lá. Mensagem que você quer passar aí, vou mandar um abraço para alguém. Poxa, eu queria... Caramba, esse momento deixa a gente um pouco... né? Primeiramente, sempre, agradecer a Deus, porque Deus é que faz com que tudo aconteça. Sem Ele nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui conversando contigo. Essas passagens da minha vida foram todas porque Ele colocou isso na minha frente, Ele colocou esses desafios. Eu confio muito nisso. Agradecer a minha família que confia muito em mim e que sofre junto comigo quando as coisas acontecem, né? A minha esposa, eu tô com ela muito antes até de ser do Exército, então ela já vive toda a minha carreira profissional, ela ainda fica preocupada quando eu estou em algumas operações. Você corre risco também. Eu corro riscos também, né? Então, assim, agradecer a eles e agradecer também a gestão pública de Niterói, que através do prefeito Rodrigo Neves e do prefeito Axel me fizeram um convite e me deram a oportunidade de colocar a minha expertise à disposição da população de Niterói, me dando autonomia, me dando recursos e condições para a gente fazer o nosso trabalho e agradecer principalmente ao cidadão niteroense, porque ao passar pela rua a gente vê no cidadão a confiança no nosso trabalho. E o reconhecimento. Momento marcante na época da pandemia, em que o que era mais importante era uma boa informação, a prefeitura fazia live todos os dias. E a gente conversou muito, falou, olha, a gente precisa atender as comunidades mais carentes. E lá eles não têm uma internet capaz de assistir a live. Eu falei com o prefeito, vamos utilizar o sistema de sirenes. E era o Rodrigo Neves, o Rodrigo falou, vamos, muito bom. Falei, prefeito, eu consigo falar com 200 mil pessoas ao mesmo tempo, a partir do sistema de sirene. Ele, vamos. E aí a gente criou uma comunicação com a população em que todo domingo era o prefeito Rodrigo Neves que falava, e durante a semana eu falava, atualizando todo dia o cidadão. Por exemplo, ia passar aquele caminhão da sanitização, ou equipe de sanitização em determinado local. Então a gente avisava um dia antes para tirarem os carros da rua, naquela comunidade, e isso fluía o nível de comunicação. E até hoje na rua, até hoje as pessoas falam, coronel, a gente sente muita falta da tua voz na sirene, porque isso confortava a gente, deixava a gente muito tranquilo. Interessante isso. Isso é muito interessante. Então eu tenho assim a agradecer demais ao cidadão de Niterói que confia no nosso trabalho. É uma grande responsabilidade. Tenho certeza que tu vai continuar com isso aí. Poxa. Porque você contribuiu bastante e ainda tem que contribuir muito, muito pela frente ainda. É um desafio que Deus colocar, a gente vai partir para dentro e vai cumprir. Cara, agradecer você estar aqui com a gente, valeu. Tá? Pessoal, acabamos de conhecer um pouquinho da vida aqui do Wallace. Gente finíssima, é um cara que luta pela vida. É um herói, porque além de tudo é bombeiro. E para mim bombeiro é herói. Pessoal, muito obrigado, tá? Fica com Deus. E não esquece lá, deixar um likezinho, compartilhar, acessar o nosso canal no YouTube, que isso vale demais para o nosso trabalho aqui. Fica com Deus, pessoal. Um grande abraço.